Boa noite a todos. Realmente esse hino é pesado, mas é lindo, né? E não que os outros não sejam, mas esses hinos que a gente pouco canta, né? Eles têm realmente um lugar especial aí nos nossos corações. É sempre muito bom a gente estar na casa de Deus e melhor ainda é estarmos diante das palavras da vida eterna. Só que parece, amados, que a vida eterna ela é algo sem valor, porque o mundo, né, e até nós mesmos, estamos acostumados com números, estamos acostumados com aquilo que a gente pode tocar. É isso que determina, né, a riqueza de alguém, o que ele possui e o que ele pode mostrar. No entanto, amados, essa riqueza, apesar da gente saber disso, mas a gente vive correndo atrás, né? Essa riqueza ela só tem validade até o momento em que nós estamos nessa terra. Aqui nesse mundo, quem tem dinheiro, quem tem influência, quem tem poder, obviamente vai ser o primeiro em tudo, né? Praticamente tudo, ele vai ter preferência. A justiça muitas vezes não se aplica a essas pessoas. A gente entende muito bem isso porque a gente vive num país onde isso acontece constantemente. Essas pessoas desfrutam de uma vida cômoda, de uma vida tranquila. Às vezes a gente fica olhando, né? E a gente pensa como Asaf, né? Eu gosto muito do Salmo 73 de Asaf, né? Ele diz que não tem apertos para essas pessoas. Mas, irmãos e amigos, e depois que passar esta vida, o que cada um tem preparado? Agora não está só com eles, mas está com todos. O que é que nós temos preparado, né? Então não fique arriscando o seu futuro, meu amado. Nós sabemos que a morte ela virá a todos os homens, é só uma questão de tempo, ela vai chegar em nós também. Então o que virá quando nós partirmos deste mundo? A resposta, nós sabemos, é a eternidade. E a eternidade, ela pode ser com Cristo ou pode ser longe de Cristo. Então, o que garante para nós a vida eterna com Cristo? É esta palavra que nós começamos falando. Então, nós estamos no lugar certo. Nós só precisamos abrir bem os ouvidos, prestar atenção, não nas minhas palavras, mas prestar atenção ao conselho de Deus e assim obedecer naquilo que o Senhor tem colocado para nós. Você já está pensando no próximo ano, irmão e amigo? Já está planejando alguma coisa para o próximo ano? Nós estamos praticamente findando mais um ano, né? Um ano diferente dos demais. Você já tem pensado no que vem a seguir? Eu gostaria de meditar com os amados em algo que nunca deveria perder o sentido na nossa vida, especialmente porque nós temos contato direto com esta palavra do Senhor. E vou dizer mais, nós vamos precisar muito disso em todo o tempo da nossa vida, né? Eu estou com 32 anos, não sei até quando o Senhor vai me permitir viver, e cada um está aí com a sua idade, né? Novos ainda, né? Não tem ninguém aqui, está na hora já de... Porque ninguém quer morrer, isso é fato. Mas, meu amado, nós vamos precisar mais hoje, nos dias de hoje,
do que talvez foi no passado, não sei. Quando nós vamos mudar de casa, quando nós vamos deixar uma casa antiga para ir para uma casa nova, imagine que nessa casa foram feitas várias reformas, várias modificações, né? Uma parede que foi derrubada, uma cor de parede, um piso que foi trocado, o forro que, sei lá, foi trocado também, levantaram mais, fizeram mais um quarto, uma área. Ou então, estamos embarcando num projeto novo, né? Um projeto que a gente planejou. É gostoso, né? Desenhar toda a planta e aí ver ficar pronto. Quando tudo termina, a obra está finalizada, é hora de nós mudarmos? Qual ação vem a seguir? A casa está pronta, nós só precisamos mudar para ela. Porém, ela está suja, ela está desorganizada, está uma bagunça. Não dá para mudar então, não é? É claro que é por causa da reforma que teve lá, é por causa da construção que aconteceu lá. Então, irmãos e amigos, precisamos, antes de qualquer coisa, fazer uma bela de uma limpeza, não é? Aquelas faxinas que levam o dia inteiro e passam para o outro dia também. Tem que lavar tudo, do telhado até o chão. Depois que a limpeza é feita, aí sim a gente se muda. Isso significa que eu nunca mais vou precisar limpar essa casa? Já fiz uma limpeza, demorou 3 dias, nunca mais preciso limpar a casa. É assim, irmãos e irmãs? Na semana que vem tem limpeza de novo. É um processo que nunca termina. O que dizer sobre a nossa vida, amados? Sabe, a minha maior motivação para falar desse assunto foi quando eu observei a minha vida. Eu observei, amados, desinteresse. Eu observei uma vida muito longe daquilo que Deus quer. Estou falando da minha vida, sem zelo. E eu fiquei envergonhado quando eu comecei a comparar a minha vida com a vida dos homens de Deus no passado. Não foi nem para Cristo que eu fui, né, diretamente, porque com Cristo não tem comparação. E avaliando dessa forma, irmãos e amigos, claro, a minha conclusão é que eu preciso organizar a minha vida. Eu preciso parar o que eu estou fazendo para limpar a minha vida. Porque ela está suja, porque ela está bagunçada. Sabe aqueles pecados que nós arrastamos na nossa vida? A gente sabe como é que tem que fazer, sabe o que é preciso deixar, porque nós temos a palavra. Eu já de antemão falei, né? Esse assunto ele é muito para nós, porque nós temos contato direto com a palavra. Mas a gente insiste em arrastar, em carregar, né? O irmão Ari falou na terça-feira, quis falar, mas também não soube falar muito, né? A gente trata como se fosse um mimo nosso. Não posso deixar isso. Organização, amados, quando a gente fala de organização, tem muito a ver com o tempo. Se organizar para poder ter mais tempo, né? Para conseguir fazer mais coisas. Quantos de nós não precisam rever isso? Talvez não tenha tempo para o Senhor. É um trabalho constante. Um povo organizado, né? Os japoneses, eles têm muito a ensinar o mundo todo, principalmente o Brasil. Eles criaram uma técnica chamada 5S, né? Não sei se você conhece, já ouviu falar disso. A gente que trabalha em usina certamente sabe, né? Não sabe de cor, mas sabe muito bem a hora que fala 5S, né? Nós não vamos entrar no mérito aqui da questão, mas esse programa, meus amados, né? Eles colocam 5S, palavras japonesas, para organização. A gente vê nesse programa que
limpar, né, a limpeza nem sempre é o maior desafio. Talvez o maior desafio seja manter as coisas organizadas. Fiz uma limpeza, agora a casa está uma beleza. Uma hora depois está tudo bagunçado de novo. Manter limpo. Existe uma dificuldade no ser humano, talvez não é você, mas a maioria, né? Para priorizar as coisas. Com relação à limpeza, né? Aquilo que deve ser descartado e aquilo que deve ser mantido. Eu voltei de férias recentemente, né? Terça-feira, e eu abri lá a caixa de e-mails e tinha muitos e-mails, né? Porque eu fiquei 15 dias fora e eu deletei tudo, né? Não sei se fiz o correto, mas deletei tudo. A gente fica, será que eu apago isso? Será que eu deixo? Isso aqui vão me cobrar? Não vão? O que vai ser? Pense numa casa pequena, cheia de objetos, cheia de móveis, cheia de um monte de coisas. Aí a gente chega lá, analisa bem e pensa, né? A pessoa que mora nessa casa não sabe priorizar o espaço. É pequena a casa, se é uma casa grande, tudo bem. Lá tem coisas importantes, sim, mas também tem coisas banais. E o resultado, irmãos, é que a casa que já é pequena fica mais pequena ainda, né? Menor ainda, mais pequena não, menor ainda. Fica sem espaço devido ao acúmulo de coisas. Isso é prioridade, irmãos. É essa a nossa dificuldade, saber o que vai descartar, saber o que tem que deixar. Nós vamos meditar nisso esta noite. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 5. Vamos ficar de pé? Quem puder? 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, é o nosso texto chave aqui. E Paulo está dizendo: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Podem sentar, obrigado. Em algumas traduções, nós lemos: alimpai-vos do fermento velho. Porque nós fazemos uma limpeza em nossa casa. Limpeza, irmãos e amigos, diz respeito à qualidade de vida, além de ser um cartão de visitas da nossa casa, né? Dá gosto a gente entrar numa casa limpa, numa casa organizada, simples, mas muito limpa e organizada. Nós vemos então duas questões importantes aqui. A primeira diz respeito a interno, né? Internamente. Diz respeito à minha qualidade de vida. Ou seja, eu não estou vivendo no lixo, eu não estou vivendo num lugar bagunçado, num lugar que não está organizado. E a segunda diz respeito a externo, né? A visão externa. Como as pessoas veem a minha casa, as visitas que eu recebo, como elas veem a minha casa. Partindo para o nosso assunto, irmãos, e uma vida limpa? Estamos falando de casa, a nossa casa, casa arrumada, e a vida? Como você avalia a sua vida? Eu, olhando para mim, senti um fracasso nas ações, naquilo que nós temos feito, né? Pense um pouco você na sua vida, que você vive. Poderíamos resumir toda a sujeira e desorganização de nossa vida, né? De nossa casa, com uma palavra, né? A palavra vício. E o vício, ele não é apenas por bebidas, não é cigarro, não é drogas apenas, jogos.
mas é referente àquilo que ganha grande espaço. Lembra que nós falamos de uma casa pequena, cheia de coisas, móveis, um em cima do outro, caixas, enfim, né? Uma porção de coisas. E isso prejudica a vida, porque não tem espaço. É para isso que Paulo chama a atenção dos irmãos lá em Corinto e a nossa também. Limpe o fermento velho da sua vida. É isso que ele está dizendo. Abandone o fermento velho. Os vícios da nossa vida estão na monotonia, no nosso dia a dia. A televisão que nós temos em casa, ela se torna um vício, ela nos prende. A internet que nós temos em casa não é tão simples, né? Hoje todo mundo tem televisão enorme e tem internet também. Ela vicia a gente e ela é perigosíssima. O celular é a mesma questão da televisão, todo mundo tem, dos melhores, deixa a gente viciado. O trabalho, que a gente sai todo dia, pode se tornar um vício para nós. É o nosso dia a dia, irmãos. Viajar também, popular bater perna, né? Vira um vício também, pode ser um vício na nossa vida. Eu me lembro da história de um homem, acredito que não é verdadeira a história, mas tem muito a nos ensinar. Um homem que vivia orando, pedindo a Deus um carro. E ele dizia que com um carro, né, era essa a súplica que ele fazia. Ele poderia ir mais na igreja, porque ele morava muito longe. Ele poderia visitar os irmãos. Ele poderia conhecer novas igrejas, novos irmãos. E Deus atendeu a oração dele e deu para ele um carro. E ele justificou o presente. Só que depois de algum tempo, ele começou a ir visitar um parente. Ele começou a ir para a praia, ele começou a ir ao cinema, enfim, né? A conclusão é que ele não tinha mais tempo para Deus. É isso que os vícios fazem na nossa vida, e quantas coisas mais que eu não citei e a gente sabe, né, que está aqui. Tiram a nossa atenção do que realmente é importante. Nós falamos sobre prioridades. Não saber o que vai guardar e não saber o que tem que jogar fora. Tem coisas que a gente descarta da nossa vida com extrema facilidade, e são coisas importantes. Não era para jogar fora, mas a gente jogou porque não sabia o que ia fazer e não tem espaço, e aí jogou fora. E tem outras coisas que a gente insiste em deixar guardadinhas lá no canto da nossa casa, da nossa vida, mas que não tem valor nenhum, não edificam, não agradam a Deus. Esse conselho do apóstolo Paulo está dizendo que nós temos que limpar as coisas velhas, tirar as coisas velhas da nossa vida, da nossa casa espiritual, porque Cristo morreu por nós. Esse é o título da mensagem, porque Cristo morreu por nós. Preste atenção nisso, meu amado. Em 1 Reis, gostaria que você voltasse aqui para o Velho Testamento. 1 Reis, capítulo 22. Só gostaria de ver aqui uma situação referente a uma limpeza pela metade. 1 Reis 22, verso 44, está dizendo, né? Se a gente olhar o 43, está dizendo que Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor. E o 44 está dizendo: todavia os altos não se tiraram. Ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Os altos não foram tirados. Isso, irmãos, é deixar alguma coisa para trás. Consegue perceber por que a limpeza é importante? A gente para um dia e hoje eu vou fazer uma limpeza aqui nessa casa, né? Tem coisa aqui que não presta, eu tenho que jogar fora, e aí pede uma caçamba,
e coloca nessa caçamba e a casa fica, é outra casa, né? O mundo hoje é cercado pelo egoísmo, pela falta de temor, insensibilidade, frieza. Os homens passam por cima uns dos outros, não há mais respeito para com Deus, né, com a autoridade maior. E os crentes se portam como pessoas do mundo, né? Vão para a igreja, mas são levianos nas suas ações. Sabe uma coisa que a gente descarta com facilidade da nossa vida, não dá nem tempo de chegar em casa, muitas vezes, é a palavra de Deus que é pregada. A gente mal sai por aquela porta e já se esqueceu dela. A verdade é essa. Não lembram de pôs, e aí quando acha, está dentro de uma caixa, né? Imagina, é um documento extremamente importante, está dentro de uma caixa, vou jogar isso aqui fora, né? Faz como eu fiz com o e-mail, descarta tudo e vai embora. A oração também, amado, ela fica descartada facilmente da nossa vida. A gente não se lembra dos pedidos dos nossos irmãos e também não ora. Muitas vezes nós oramos e ouvimos a palavra só aqui, na igreja. Não levamos isso, não faz parte da nossa casa espiritual. Entretanto, aquilo que é da nossa natureza, o fermento velho, são os vícios que nós vimos lá atrás, coisas do cotidiano, tiram a nossa atenção, levam a gente para outro lugar que não é do agrado de Deus. Nós temos tempo e não deixamos de fazer. Os homens estão acostumados a viver na sujeira, né? A palavra de Deus diz que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas, porque se chegar perto da luz vai ver a sujeira. Sabe aquela história? Não vou limpar não, porque daqui a pouco está sujo de novo. É assim que tratam, não sei. Cada um certamente sabe o que vem arrastando durante a vida. Quanto tempo já que a gente talvez não faça, não tenha feito ainda durante esse ano uma limpeza na nossa vida, olhando para as nossas palavras, para as nossas ações. Como nós vimos, é todo dia é a mesma coisa. A gente sai, vai trabalhar, volta e segue uma rotina, no outro dia a mesma coisa. Quanto tempo nós não paramos para fazer uma faxina geral, igual a gente faz em casa? E muitas vezes quando vai fazer uma limpeza, deixa alguma coisa para trás. Não, isso aí não pode mexer, tem que deixar aí. Mas isso aqui não presta, a palavra de Deus está dizendo não presta, tire isso, é o fermento velho, arranca isso. Como os altos que não eram tirados. O rei fez isso, fez aquilo, mas os altos ficaram. Você sabe o que precisa tirar da sua vida para poder agradar melhor a Deus? Nós sabemos. Eu pensei muito nisso, irmãos. Eu olhei muito para a minha vida e me senti sujo. Sabe, uma bagunça? Tem que arrumar, precisa organizar. Deus não se agrada dessa postura. Então nós temos que fazer alguma coisa. E o que é que nós temos que fazer, senão uma limpeza? Porque Cristo morreu por nós. Alguns reis tiveram ousadia para limpar tudo, inclusive os altos, tiraram. O que pode representar os altos na nossa vida? Pode ser aquilo que a gente não quer mexer. O povo de Judá batalhou contra a idolatria. Os reis que entraram lá batalharam contra os falsos deuses.
E foi uma árdua batalha. E alguns reis conseguiram limpar Israel. Contudo, a maioria permitiu e apoiou, não só permitiu, como apoiou também abominações de falsos deuses no meio do povo do Senhor. Sabe que Deus tolera alguns pecados nossos? Ele tolera, né? No passado ele tolerava os pecados, alguns pecados, mas ele nunca os aceita. Então, não podemos jamais pensar que por não acontecer nada conosco, que a gente olha para o passado e vê um homem tocar na arca, não era para fazer, e Deus tira a vida dele. Não é porque não acontece nada comigo, significa que Deus está se agradando da minha postura. Não está. Ele não está se agradando das minhas práticas. Deus não aprova uma vida suja e desorganizada. Ele perdoou, Ele nos perdoa, mas Ele não aprova isso, amados. Em Tiago, de um extremo para o outro da Bíblia, Tiago capítulo 4, convido você também para vir até esse texto. Tiago capítulo 4, verso 8. Tiago 4, 8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Não podemos viver a vida do nosso jeito e imaginar que está agradando a Deus. Não podemos. O texto começa dizendo: chegai-vos a Deus. Não tem outra forma de agradar a Deus se não for esta, se achegando a Ele. E o texto continua dizendo: se chegar perto dEle, Ele certamente vai chegar perto de nós. E na sequência ele diz: limpai as mãos, pecadores. É o que nós estamos falando desde o início. Faça aquela limpeza, pare e pense o que a gente tem feito e o que não está agradando a Deus. Esta casa espiritual, amados, o nosso corpo, o templo do Espírito, precisa de limpeza como qualquer outra casa. É o que eu disse, a gente faz uma grande faxina e agora sim a casa está limpa, Eu sei que a minha esposa fala isso: agora a casa está limpa, lavou tudo. Mas na outra semana já tem que limpar de novo, entendeu? Não é porque fez uma grande faxina, levou o dia todo, tirou tudo dos armários, limpou tudo e lavou, jogou água em tudo. Precisa ter constância. E o texto diz mais, voz de duplo ânimo. Sabe o que é isso? Duplo ânimo, coração dividido. Isso nos lembra dos altos de Israel, que não foram tirados. Eu quero agradar a Deus, mas não 100%. E a gente fica, 90, 80, 70. Alguma coisa ainda me impede de ser um servo fiel. E eu sei o que é, e você sabe o que é. Nós só precisamos de uma limpeza. Levantar animado um dia: hoje eu vou limpar, porque Cristo morreu por nós. A limpeza, amados, reflete a nossa vida interna e externa. Lembra que nós falamos? Filipenses, volte aqui um pouquinho. Filipenses capítulo 1. Só para a gente ver mais um texto. Filipenses capítulo 1, verso 27. Olha só o que Paulo está dizendo. Somente, não precisa mais nada, somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vos veja,
quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Por que nós devemos limpar a nossa casa, a nossa vida? Porque Cristo morreu por nós. E isso é tudo, amados. A gente começou falando sobre vida eterna e que ela muitas vezes não tem valor, porque não dá para tocar, não está no banco. Quando a gente percebe a necessidade de uma limpeza, é porque a nossa vida está alinhada com o Evangelho de Cristo. Precisa estar, senão a gente vive na bagunça, a gente vive na sujeira. A partir do momento que estiver alinhada com o Evangelho de Cristo, nós vamos sentir que temos que fazer uma limpeza. É assim que Paulo se dirige aos irmãos: portai-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, somente, não precisa fazer mais nada, só isso. Então precisa olhar mais para a palavra de Deus. E quando nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos perceber a nossa postura, a minha postura, irmãos. Eu percebi isso, e precisa ser diferente. Hoje nós temos uma infinidade de igrejas, cada uma com o seu carro-chefe, né? Uma fala de curas, a outra fala de prosperidade, tem aquela que fala dos dois, ser bem-sucedido, né? Dons do Espírito, o homem em primeiro lugar, e por aí vai. Precisamos mostrar um comportamento digno, principalmente hoje, porque hoje todo mundo é crente, todo mundo serve a Deus, todo mundo vai para o céu. Precisa mostrar comportamento digno, conforme o Evangelho de Cristo. Não pode ser um comportamento confuso. Será que é? Será que não é? Tem que mostrar que é de Cristo. É isso que muitos crentes, ou muitos que se dizem crentes, estão fazendo. Não mostram que são de Cristo. Conhecer a Bíblia é ótimo, vir à igreja é maravilhoso, mas é preciso mais. Tem que andar conforme o Evangelho de Cristo. Se não estiver andando, o que é que tem que fazer? Limpeza, porque Cristo morreu por nós. Paulo destaca duas maneiras que a gente já falou, né? De mostrar uma boa limpeza, né? A primeira, ele diz o seguinte: quer vá e vos veja, ou seja, maneira externa, isso aqui. Eu vou até você para ver como é que você está. Eu vou te visitar. É aquela visita, né, que eu faço, e aí eu chego lá na sua casa e eu vejo, né, uma limpeza impecável, tudo organizado. Isso é o bom testemunho que a gente dá para as pessoas. Eu vejo transformação na sua vida e você vê na minha, né? É recíproco. E a gente diz: esse é um crente verdadeiro. Conhecemos uma árvore pelos frutos que ela produz. Paulo também diz: quer esteja ausente, ouça acerca de vós. Isso é interno. Eu não vou à sua casa, mas eu ouço falar sobre ela. Muitas vezes, membros de uma igreja têm mais medo do líder do que de Deus, tem mais medo do pastor do que de Deus. O líder não sabe nada além daquilo que ele vê, ou que alguém vem e diz para ele, e muitas vezes nem é verdade, né? Toda distorcida a história, mas Deus sabe de tudo. Então, meus amados, a limpeza precisa ser no coração, tem que começar internamente.
Talvez ninguém nunca tenha ido à sua casa te visitar, porém ela permanece limpa. Isso porque nós queremos agradar a Deus, não aos homens. Tiago fala sobre o coração dividido, lembra? Lá em Tiago 4,8 que nós lemos. Não podemos estar na presença do Senhor, irmãos, e com o coração lá no mundo. Na verdade até podemos estar aqui na igreja focados, mas pensando lá fora. Até eu posso estar pensando lá fora, aqui pregando lá fora. Todavia, meus amados, se a transformação não for de dentro para fora, estamos nos enganando. E sabe quem conhece isso? Deus. E sabe quem vai nos julgar? Deus. Abra o seu coração para o Senhor. Deixemos o Senhor limpar aquilo que nós não conseguimos tirar. Tiago diz: purificai os corações, né? Limpeza. Permitam a limpeza geral na sua vida, amado. Não é um trabalho fácil, e também não é fácil manter esta limpeza. Por isso é uma tarefa que nunca vai cessar, enquanto a gente estiver nessa terra. Mas sabe qual a motivação que nós temos para continuar limpando a nossa vida, organizando a nossa vida? Cristo morreu por nós. Ele deu a sua vida em nosso lugar. Ele deu a sua vida em nosso favor. Não preciso falar mais nada, né? O que o Senhor pede de nós? Miqueias. Convido você para voltar para o Velho Testamento. Miqueias, né? Vá para Mateus e venha voltando. Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias, Abacuque, Naum e Miqueias. Miqueias capítulo 6, verso 8, está dizendo assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus? É a resposta para a pergunta, né? O que o Senhor pede de nós? Não mudou nada, amados. Isso aqui é o Velho Testamento, mas continua da mesma forma. Deus continua pedindo isso aqui para nós. Primeiro, Ele declara o que é bom para o homem. E o que é bom para o homem, senão que Cristo morreu por nós? Não tem melhor notícia do que esta, amados. Saber que Cristo deu a sua vida pela nossa. E agora Ele pede que se pratique a justiça, que se ame a benignidade e que se ande humildemente com Deus. Isso é limpeza. Isso é colocar para fora os vícios. Isso é ser santo, porque Ele é santo. Uma vez nós falamos sobre reformas, né, da nossa vida, e é como se fosse a nossa casa. O tempo vai desgastando, né, o sol, a chuva vai desgastando, e a gente precisa todo ano, não sei, fazer uma reforma na nossa morada terrestre. Tem que reformar, senão a casa cai na cabeça. E a limpeza é a mesma coisa. Não podemos deixar de lado, porque Deus certamente não vai se agradar de nós. Eu gostaria de fechar a mensagem, amados, lendo um último texto que está aqui no Evangelho de Mateus, né? Mais esse, para nós encerrarmos. Mateus capítulo 8. Mateus 8, verso 2 e 3. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo.
E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Conseguiu entender aqui toda a nossa história resumida? Se o Senhor quiser, eu posso ficar limpo. Peça para Jesus te ajudar, meu amado, na limpeza da sua vida. Confie em Jesus. Os seus segredos, né? Aqueles que estão no seu coração, que só você sabe, só você conhece. Peça perdão pelos seus pecados. Reconheça que sem Jesus nós somos como este homem aqui. Diante da sociedade antiga aqui, né? Um leproso era um nada. Ele não podia estar no meio dos demais. E sem Jesus nós somos nada. Quando a gente chega humilde, quando a gente chega em adoração ao Senhor, o Senhor responde: quero ser limpo. Não hesite em fazer uma limpeza na sua vida, meu amado. Mas primeiro, clame a Jesus para que Ele nos ajude. Amém? Que o Senhor possa abençoar a todos que estão aqui por meio da sua palavra. Irmão.